78, a partir do verso número 1, já li a introdução. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma aliança em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusesses em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? É verdade, Deus aplique em nossos corações sua palavra. Agradecemos, Senhor, por aqueles que foram fiéis ao Senhor, e aprendemos com aqueles que não foram e que sofreram, que muitos foram destruídos, e o Senhor deixou aqui esse registro para nós, e hoje à noite estamos a olhar essa realidade. Ó Pai, em nome de Jesus, aplica em nossos corações a Tua palavra. Amém. Eu dei uma palavra sobre esse salmo ontem à noite, e vou continuar agora à noite. Apesar de serem 72 versos, o salmo ele tem 3 divisões principais. E algumas subdivisões, é claro, mas as divisões principais, a primeira parte está falando de proteger o futuro. E essa é a parte que nós lemos, de 1 a 8. A segunda parte está falando sobre, como disse domingo, e até o pastor reforçou aí, o retrovisor para olhar a história, olhar para trás. Apenas para ter base para avançar, não para voltar, como retrovisor. E a terceira parte, valorizar o presente. Então, aqui está um contexto com 3 dimensões: passado, presente e futuro, começando com o futuro, olhando para o passado e valorizando o presente. Desta forma, nessa questão de valorizar o presente, a gente pode ver, de proteger o futuro, a gente vê uma relação que tem passado, futuro e presente. Mostrei aos jovens ontem que muitas coisas acontecem motivadas pelo futuro, pelo que há de acontecer. Uma vacina é visão do futuro. Uma injeção daquelas grandes, que muitos não gostam de tomar, mas tomam porque depois vai ser bom. Depois. Então, o futuro. Muitas coisas que a gente passa aqui na terra, se não fosse a nossa âncora Jesus e a nossa esperança está nele, seria difícil administrar. Então nós somos motivados pelo futuro.
Sim, os céus é a nossa pátria. E a Bíblia fala para a gente buscar as coisas de cima, lá do céu, onde Jesus está e de onde Ele virá. É uma motivação para o presente, olhar para o futuro. A questão de proteger o futuro é pertinente, porque aqui o salmista estava lançando mão a meios colocados por Deus para que isso acontecesse. E ele diz então: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então está lançando mão a recursos riquíssimos dos mestres antigos, as parábolas, os enigmas, a poesia, as narrativas que nos chamam a atenção para aquilo que Deus estabeleceu. E disse que é para que os pais, ou a geração presente, colocasse isso na mente dos seus filhos. E os seus filhos colocassem na mente dos seus netos, dos nossos netos. E aí, gerações seriam abençoadas com um testemunho autêntico de uma geração fiel a Deus. Isso a gente pode ver e hoje perguntar a você, pai, que está aqui, a você, mãe, a você, tio, tia, dependendo de você, o que será da próxima geração? Como vão lembrar de você? Alguém que amava a Deus, alguém que valorizava a obra de Deus, a igreja de Deus, alguém que separava o dia dominical para servir ao Senhor, para andar com Ele, para servi-lo com dedicação e amor. Seus bisnetos vão se lembrar disso? Ou alguém vai olhar para o passado e ver: não, meu avô, meu pai, não ligava para isso não, isso aí não vai ter importância não. A desgraça é grande de geração em geração, quando não há um bom exemplo, um testemunho de um pai, de uma mãe, de um membro mais velho da igreja, mais antigo da igreja. Então, nós estamos, de uma certa forma, numa sequência da conferência ainda. O pastor Aron leu esse salmo, e esse salmo fala muito para nós, porque nós comemoramos 40 anos da igreja. E nesses 40 anos, então, significa que tem crentes com 40 anos de crente. Não é verdade? Tem crentes com 40 anos de crente. E esses irmãos são responsáveis, número 1, para ser um exemplo para as gerações futuras. Quantas? São 4 décadas. 4 décadas se passaram. 40 anos. Uma geração. Gente, a gente pode olhar para o que o salmista disse: escute, povo meu, a minha lei. E disse mais, 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, a gente procura então buscar na nossa história subsídio para que os crentes estejam lembrados dos acontecimentos da nossa história, do que Deus tem feito. Procuramos testemunhar, mostrar ponto a ponto, para que seja aquela pedra de marco geodésico, demarcando: até aqui nos ajudou o Senhor. Desse povo aqui, Israel, o povo de Deus, nós encontramos aqueles que não foram fiéis a Deus, aqueles que abandonaram a Deus, e que a desgraça enlaçou a sua família, e pela misericórdia de Deus, todos não foram destruídos. Isso é uma lição para a gente aprender com a história. Focalizando o futuro, a gente olha para o passado e melhora o nosso presente. Então,
de uma forma especial. O irmão Hélio leu uma história aqui. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Os Recabitas. Os Recabitas. Os Recabitas, o Jonadab passou para os seus filhos, que seu pai Recabe ensinou. E sabe quanto tempo já fazia isso aqui? Que os Recabitas não bebiam vinho, não construíam casa, só habitavam em tendas. Era um povo seleto. Não está dizendo com isso que é pecado ter uma casa, ou plantar uma vinha ou um roçado, mas que eles tinham feito um compromisso com a sua linhagem, os seus ancestrais, seu pai. Fizeram um compromisso diante de Deus. E já tinha, sabe quantos anos? 250 anos que isso tinha acontecido. E esses recabitas estavam fiéis. E o povo de Israel estava numa situação de desobediência e rebeldia, ingratidão, não aprendendo as lições de Deus. E aí Deus disse a Jeremias: vá à casa dos recabitas, leva-os para beber vinho. Deus mandou. Faça o teste. Faça o teste. E botaram lá as taças especiais e tudo pronto. Bebam vinho. E qual foi a resposta? Nós não beberemos vinho. Porque Jonadab, nosso pai, obedecia ao que Recabe, seu pai, ordenou. E nós não beberemos vinho, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nosso povo não bebe vinho, nem constrói casa. Eles eram nômades. E era uma tradição, e eles não queriam perder essa tradição, e houve um compromisso formal. É um caso específico ali. Aí Deus disse: olha para a casa de Recabe, olha para os filhos de Jonadab. Eles são fiéis a seus pais. E vocês dizem que eu sou pai de vocês. Vocês me desobedecem, me desonram, não guardam a minha lei. Aí o salmista vem e diz: escutai, povo meu, a minha lei. Eu falarei aos vossos ouvidos. Prestai atenção às palavras da minha boca. Abrirei meus lábios em parábolas. Deus usou o exemplo de uma família fiel aos seus ancestrais, para dizer que o povo de Deus precisava e poderia também ser fiel a ele, mas não era. Aqui dos versos de 1 a 8, focaliza assim: proteger o futuro. E para proteger o futuro não tem forma melhor do que essa: atentar para a palavra de Deus, guardá-la na vida e no coração, e transmitir para os seus filhos. Estamos num tempo difícil no mundo e no Brasil, em todo canto. E sabe de uma coisa? 2 palavras: vai piorar. Vai piorar. Mas sabe de uma coisa? Você e eu, nós, povo de Deus, poderemos ir bem, estar bem com Ele, vivendo a sua palavra, que é implantada em nossas vidas. Pode o mundo girar ao contrário em todas as direções, nós temos uma personalidade moldada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que levou-nos a ser fiel a Ele. Não nós, mas Ele que nos faz isso. E nós então queremos dar glória, o louvor que a Ele é devido. Cantemos os louvores do Senhor. Ensinemos por música, por leitura da Bíblia, pela pregação, pelo ensino às crianças, pelo ensino aos adolescentes, aos jovens, para que eles possam aprender a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então aqui está proteger o futuro, mas agora deixe-me fazer uma aplicação desse princípio. Quando trata-se de proteger o futuro,
Temos aqui um exemplo de consequências que o povo rebelde teve. Lendo a sequência dos Salmos, você vai ver tantas coisas aconteceram. Temos agora a aplicação, que se você está preocupado com o futuro, a preocupação maior quanto o futuro é a vida além dessa vida, não é não? É a vida eterna. É a vida eterna. Se você se preocupa com a vida eterna, com a salvação eterna, você estará se preparado, porque se lança a mão à preparação de Deus, pela palavra, e você estará preocupado em preparar outras pessoas também para essa realidade, despertando almas para a realidade eterna, conforme é um slogan do programa A Voz do Evangelho pela Rádio Santa Cruz. Então, proteger o futuro, aí tem que correr para Jesus, aí tem que correr para a palavra de Jesus, aí tem que lembrar o que ele declarou. João 10, 28. Eu lhes dou a proteção eterna. Eu lhes dou a vida eterna. É a proteção eterna. Jamais, nunca mais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Falando para suas ovelhas, garantia, proteção do futuro, vida eterna é garantida. Mas quantas igrejas estão se esquecendo desse pormenor? Se preocupam em tantas coisas, em até um ritmo de vida dinâmico, um pouco até agitado, e cobrança até dos seus membros de um padrão altamente elevado. Bom, não seria mal se não fosse em detrimento com a principal meta da igreja, que é o Evangelho de Jesus. Irmãos, a principal coisa da igreja é preocupar-se com a salvação dos perdidos, porque o Filho do Homem, Jesus, veio com essa meta, fazer o quê? Buscar e salvar o perdido, o que se havia perdido. E a gente não pode tirar isso de nossa meta também. Estamos aqui na terra com um propósito. Nós devemos adorar a Deus e podemos, e é dever nosso. Mas nós sabemos que se for só para adorar a Deus, adoraremos melhor onde? Está entendendo? No céu adoraremos melhor. Então a gente pode adorar aqui, deve adorar, e somos conclamados a isso. Mas se a igreja esquecer a evangelização, a preocupação com as almas perdidas, ela perdeu o foco, se perdeu pelo meio do caminho. Vamos então voltar aos princípios. Avançando, só lembrando que tem a importância de compreender o passado. Não vou tomar tempo para ler os versos que estão aqui marcados sobre a história de Israel, como eles agiram naquele tempo, mas sobretudo nos versos finais, que é do 65 a 72, valorizar o presente. Vivamos hoje, irmãos, como que Jesus voltasse hoje mesmo. Vivamos hoje como se não tivéssemos mais oportunidade de fazer mais nada depois. Aproveitemos com amor, com zelo, com dedicação. Façamos o melhor para Deus. Viva a vida cristã, feliz com Jesus, porque Ele é tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Ele diz: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não estou falando que você não deve buscar as coisas que são necessárias para cá, mas buscar só elas, em detrimento dos valores espirituais, você está perdendo o foco, está simplesmente deixando de lado a prioridade para a qual você existe, que é servir a Deus, amar a Deus, proclamar sua mensagem, dar um bom testemunho, encorajar os irmãos e ser encorajado por eles também. Precisamos uns dos outros. A igreja é uma comunidade que precisamos sim de uns dos outros para glorificar juntos a Deus. Espero que essa parte inicial do Salmo 78 seja um desafio para a gente, e que você não venha apenas ler o Salmo, mas saber que isso se traduz em uma realidade prática na vida
de cada um de nós. E que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Leia a Bíblia, leia os evangelhos, leia os salmos, leia a história dos profetas, leia os reis, leia provérbios, leia os livros da sabedoria. Deus nos instrui pelos seus mestres que Ele colocou aqui para nós. Se rejeitamos, quem perde é a gente. Deixar de olhar para a história do povo de Deus, o que aconteceu, é estar fadado a quebrar a cara, como eles quebraram, para poder aprender. E será que tem mais chance? Então é importante aprender com o que está escrito, para a glória de Deus. Amém? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção para com os irmãos aqui, nossos internautas também. Sabemos que tem hoje culto de ceia, quando queremos ter todos integrados